Inacreditável que novamente esse shopping esteja envolvido nesse tipo de notícia, não é? Quem já acompanha noticiário há mais tempo se lembra daquela tragédia que aconteceu lá nos anos 90, com uma explosão de gás na parte das lanchonetes da praça de alimentação, que terminou com a morte de 40 pessoas e quase 300 feridos. Foi uma carnificina no momento. O que a gente tem até agora, Danilo, imagine o seguinte: a praça de alimentação e no andar de cima o estacionamento do shopping. Parte do estacionamento, pelo que a gente vê aqui nas imagens, que os ouvintes também nos mandam, aliás, pelo nosso WhatsApp, 11 999 048756. Se você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está na região, está vendo o que está acontecendo, entre aqui em contato conosco, por favor, porque o Corpo de Bombeiros ainda não tem informações exatas. Parte desse estacionamento desabou em cima da praça de alimentação. É por isso que algumas fotos, Danilo, mostram carros destruídos e no meio de escombros, entre ali as lojas que compõem a praça de alimentação. Em uma das fotos que a gente tem colocado aqui no ar também, na live da Rádio Bandeirantes, isso é bem claro, porque existe ali um guichê de uma loja dessas de fast food e um carro estatelado na frente. É essa a preocupação agora, porque praça de alimentação de shopping, é claro, costuma ser um lugar movimentado. Era um pouquinho depois ali do pico do almoço, no momento em que aconteceu o acidente, mas é claro que há muita preocupação. Corpo de Bombeiros entrou no ar agora há pouco, aqui no Bora Brasil, dizendo que o chamado é um chamado de desabamento, porque num primeiro momento também se falava na possibilidade de explosão, não está muito claro o que aconteceu por lá. E muitas imagens também, Danilo, de pessoas circulando pelos arredores, porque, é claro, depois do desabamento o shopping foi fechado. E, nesse momento, quem estava lá dentro teve que sair. Muita gente correu para a porta do shopping, preocupado com a eventualidade de parentes, de amigos que trabalham lá. E é essa a situação agora. Muita gente aglomerada na porta do Osasco Plaza Shopping, tentando entender o que aconteceu. E o Corpo de Bombeiros também ainda não tem um panorama melhor da situação de momento por lá. O Ricardo Capriotti é de Osasco, né, Capri? Sim, boa Você tarde. conhece Thaís, esse lugar onde despencou o teto? Sim, claro, é o mesmo local onde houve a explosão em 1996. Eu trabalhei nessa explosão, Eu Capriotti, também. na madrugada. Tava também. lá, me lembro como se fosse hoje. Não, eu estava no treino do Palmeiras, foi na véspera do Dia dos Namorados, ou no Dia dos Namorados, foi em junho de 1996. Dia 11 de junho. 11 de junho, não é, Zaidan? Isso. Exato. O shopping estava cheio exatamente porque era uma véspera de um Dia dos Namorados. Eu estava no treino do Palmeiras e fui acionado para sair do treino do Palmeiras e ir lá para a cobertura da explosão na época. Depois eu acabei indo para o IML e foi uma tristeza muito grande naquela oportunidade, porque foi uma explosão de gás, no encanamento de gás, e que depois foi completamente refeita, não é? A instalação da tubulação de gás. Hoje me parece que não há nem mais gás, é a base de energia elétrica, o shopping. E agora, para quem conhece o Osasco Plaza Shopping, o estacionamento não é subterrâneo, como muitas vezes a gente vê nos shoppings por aí. São lajes acima do centro de compras. E aparentemente uma dessas lajes que acabou ruindo e caindo de uma maneira muito coincidente na área de alimentação, no mesmo local onde houve a explosão em 1996. Então, o osasquense, ele já olha esse centro de compras com uma certa desconfiança, né? Ele já tem uma certa desconfiança ali porque em 1996 foram muitos mortos, foram várias pessoas que perderam a vida e depois houve essa reforma, mas sempre fica aquela coisa, né? Houve uma explosão, muita gente perdeu a vida aqui e sempre com aquela coisa, né? Você passa em frente ali ao shopping, você sempre lembra daquilo, né? Lembra da ocorrência. E hoje, mais uma vez, essa fatalidade, esse acidente, e é importante a gente acompanhar. Eu já estou recebendo aqui muitas informações, a gente precisa ter muita calma para entender, as autoridades precisam dar as explicações do porquê essa laje cedeu. Esse terreno onde o shopping foi construído é um terreno instável, é um terreno que antigamente era um brejo, não é? Era um brejo esse local. Então as próprias autoridades na época já falavam a respeito disso, né? Da instabilidade do solo
solo nesse local. E eu não estou dizendo absolutamente nada aqui, eu só estou relatando, contando um fato do que é ali. E a gente pode fazer construção em brejo, não tem problema nenhum. Mas é óbvio que você tem que ter um cuidado maior, você tem que ter outro tipo de construção, de base ali para poder dar uma segurança para isso. Mas é claro, a gente vai ter que aguardar as autoridades se manifestarem para entender o que aconteceu dessa vez no Osasco Plaza Shopping. E a gente lembra naquela época... Em 96 morreram 42 pessoas, né? E a conclusão do julgamento só foi 3 anos depois, porque foi em 11 de junho de 96, como o Capriotti e a Thaís mencionaram. 3 anos depois, o julgamento chega ao desfecho, há uma condenação de engenheiros e de executivos, mas depois essa condenação é anulada por falta de provas. Não houve recursos, então eles anularam as condenações que haviam sido decididas em 99. Se não me engano, em 2005 é que houve a anulação dessas condenações. Quem está aqui conosco também é a Ana Paula Rodrigues, que tem mais informações de momento. Fala, Ana. Bom, a primeira informação e a que mais nos tranquiliza agora, a primeira de todas, não há informação de feridos graves, tá? Essa informação me foi passada pelo Corpo de Bombeiros e também por uma outra pessoa com quem eu acabei de conversar que está ali no local onde houve o desabamento. Quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial vai ver uma imagem de um outro ângulo que aí sim vai fazer a gente ter uma ideia da proporção do que aconteceu. Porque quando a gente vê a imagem interna do shopping, é uma destruição avassaladora. A gente vê carro em cima de mesa ali da praça de alimentação e tudo mais. Agora a gente tem imagens da parte de cima do estacionamento, onde houve o desabamento. Abriu uma cratera no estacionamento. A laje cedeu. Essa cratera deve ter aí brincando uns 10, 12 metros de diâmetro. E 2 carros que estavam estacionados ali caíram em cima da praça de alimentação, caíram em cima das mesas. Um deles foi um Honda Fit. Uma foto que me chamou muito a atenção, que o carro está inclinado em cima de uma das mesas da praça de alimentação. Essa pessoa com quem eu conversei disse que o relato de quem estava dentro do shopping almoçando, então estava do lado ali de onde tudo aconteceu, não foi de explosão, foi de desabamento. Tinha, segundo o relato que a gente recebeu, goteira, muita água caindo do teto e do nada o teto desabou. O Corpo de Bombeiros confirma 8 equipes da corporação no local. Eles agora estão buscando imagens de câmeras de segurança para tentar entender ali o passo a passo o que aconteceu. Eles confirmaram que toda a praça de alimentação foi tomada por estilhaços e que a tubulação do shopping está rompida, a tubulação de água, ou seja, indicando que pode ter havido uma infiltração. Já aconteceu antes. Uns anos atrás houve uma infiltração grande no shopping ali de Osasco e uma parte pequenininha do teto cedeu. Agora a gente está falando de um acidente numa outra proporção, mas vendo a imagem da parte superior, eu acho que vocês concordam comigo, o acidente tem uma proporção menor do que o que aconteceu lá atrás, em 1996, sem dúvida. Que era o temor que a gente tinha vendo as imagens apenas internas do shopping, que dava a impressão de uma assusta, explosão. não é, Ana? Você vê ali carros despencando em cima de uma praça de alimentação, na cratera que se abre, Caprina, aquela imagem que a gente tem do andar superior do Osasco Plaza Shopping. Quantos carros caberiam naquele lugar em que houve o desabamento? Uns 10? Não, menos. Uns 3 carros. Um pouquinho mais. 2 virados para a parede e um perpendicular a eles. Essa imagem é sorte, porque sorte entre aspas, né? Porque não é exatamente o estacionamento, é um anexo do estacionamento aí. O estacionamento do shopping ele é coberto com muito mais vagas. Aí é uma espécie de um puxadinho, do estacionamento. Mas que chama demais a atenção. Esse buraco, agora a pergunta esse buraco, ele cedeu ou ele houve uma explosão que causou esse buraco? O relato é de que houve um desabamento, viu? Relato de quem estava lá, de que não houve explosão. Desabamento. Isso aí. Porque a explosão, nós temos um exemplo no mesmo lugar, ela foi devastadora, né? Devastadora, com mais de 40 mortos. Agora, o que a gente vê hoje, as consequências de tomar o que o Danilo informou e depois a Ana confirmou, informação do Corpo de Bombeiros, tomara isso se confirme, não há feridos graves, ninguém se feriu gravemente, tudo indica que é um desabamento, que aquilo cedeu, né? A explosão, como já vimos, infelizmente já vimos, teria um impacto devastador, muito maior, né?
Agora há pouco a gente recebeu uma mensagem do capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que já recebeu algumas informações das equipes que estão no local. A gente vai colocar no ar aqui para o nosso ouvinte. Senhores, capitão André Elias, portanto, em contato com o oficial no local, informa que o local havia sido isolado minutos antes em virtude de um gotejamento. Nós estamos verificando nas câmeras de segurança para realmente confirmar que não havia ninguém. Os veículos caíram num corredor lateral, alguns estilhaços atingiram a praça de alimentação e a tubulação de água que se rompeu também atingiu, portanto, a praça de alimentação. Ainda não há informações de... É que travou aqui, mas já voltou. Ainda não há informações de vítimas, porém, novamente, e ratificando, estamos confirmando essa informação de acordo com câmeras de segurança no local. No total, são 8 viaturas atendendo esta ocorrência. Ou seja, a área já tinha um gotejamento grande e aí preventivamente... E sorte, foi o aviso para se evacuar a área antes do desmoronamento, não é, Ana? Olha, tem imagens que a gente está passando aqui para o nosso Switcher, não é? De consumidores aqui filmando, olha, desabando aqui o teto agora, muita água caindo, então a gente não sabe, né, se isso era um vazamento ou foi consequência dos carros que caíram, que rompeu algum tipo de tubulação, né? Mas muita gente filmando, e a hora que o prédio desaba, todo mundo sai correndo. E dá para ver se estava cheia a praça de alimentação nesse momento, Olha, Danilo? muita gente tinha bastante correndo, gente, muita gente saindo correndo, uma grande coluna de fumaça ali nos corredores do shopping, e aí tem outros vídeos também que a gente está recebendo dos nossos ouvintes, pessoas voltando para acessar as lojas, o interior das lojas, para pegar alguma bolsa, algum documento, pertences, e tem pessoas falando, não voltem, não é? Então precisa evacuar mesmo essa área, mas é muita água que tem ali que eles estão filmando e que depois o prédio vem abaixo e a gente não sabe se era o vazamento, algum vazamento que tinha ali, ou se essa tubulação foi mesmo destruída por conta dos veículos, né, que desabaram, que acabou cedendo ali sobre os corredores do shopping, não é? E tem ouvintes perguntando aqui no nosso chat no YouTube se é o mesmo de 1996. Sim, o mesmo, né? É o mesmo então, shopping. só para quem está chegando agora, é o mesmo shopping, Osasco Plaza Shopping. A mesma área de alimentação, que ela fica confinada num canto ali do shopping, né? E é bom lembrar que em 1996 a explosão aconteceu por volta do meio-dia. A praça de alimentação estava absolutamente tomada. E era véspera de uma data, Capri, acho que Dia dos Namorados. 11 de junho. Exato. 11, né? Exatamente, véspera do Dia dos Namorados. Hoje a gente está falando aí dessa queda, não é? Por volta de 2h30 da tarde. Quer dizer, em tese, a praça de alimentação não tão cheia quanto naquela oportunidade. E pelo que ouvimos aí, havia uma área isolada, né? Porque Isso. exatamente pela goteira ali, estava caindo água mais do que seria recomendável deixar as pessoas ali. Então tiraram, e isso teve um efeito ótimo, né? Tomara se confirme tudo isso. O bombeiro foi prudente, falou, ó, continuamos procurando, ainda não temos a certeza absoluta de que não há vítimas, mas tudo indica que não há, né? Eu recebi aqui a informação, desculpa, Danilo, rapidinho, diga, da Prefeitura de Osasco. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, está a caminho do local. A Defesa Civil já está por lá. Eles não querem falar a respeito das causas do que levou esse desabamento, com razão, né? Tem que haver uma prudência aí para entender o que aconteceu. E só depois que houver a confirmação de que não há vítimas, vai ser feita uma perícia no local. E há uma expectativa, então, de que o prefeito no local também converse com a imprensa, né? Assim que tiver mais informações a respeito do que aconteceu. A gente vai receber agora certamente muitas informações, as autoridades vão ter que responder várias perguntas, várias coisas. O Corpo de Bombeiros vai explicar como estavam os laudos, né, do funcionamento do shopping, os alvarás de funcionamento, como é que estavam essa burocracia estava sendo conduzida, mas enfim... a gente precisa aguardar agora para que as autoridades se manifestem e a gente torce principalmente para que não haja vítimas. Ainda não temos essa informação, que é a mais importante de todas nesse momento, né? As pessoas preocupadas com vítimas, ainda não há informação. Mas com uma boa oficial por causa perspectiva, pelo que diz o Corpo de Bombeiros, não é, Capriotti? Sim. Pelo fato de que o gotejamento antes do desabamento fez com que a área fosse liberada. Então,
toda vez que se fala em Osasco Plaza, não é, Ana? Quem mora em Osasco, quem se lembra do que aconteceu lá atrás, tem até calafrios, Não, né? sem dúvida Aquilo nenhuma. foi terrível. Então, para ficar bem claro para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que sim, de novo é o mesmo shopping, mas não chega nem perto do que aconteceu daquela vez. O Corpo de Bombeiros diz que, por enquanto, não tem informações de vítimas. Parte do estacionamento do shopping desabou ali do ladinho da praça de alimentação e as imagens são impressionantes, porque tem 3 carros que caíram do teto em cima da praça de alimentação. Um pouquinho para o lado, mas ali tem, por exemplo, tem um quiosque do KFC com um carro quase em cima, não é? Exatamente. Exatamente, é isso. Bem, vamos continuar monitorando isso. A gente aguarda aí que as autoridades se pronunciem. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações diretamente do local também, que é a região central ali da cidade de Osasco. O shopping fica na rua Antônio Agu, no calçadão da rua Antônio Agu, não é? À frente, não é? A entrada principal do shopping na rua Antônio Agu, depois na lateral ali com a Avenida João Batista, que é uma outra avenida muito movimentada, ali bem no coração de Osasco, a 200 metros da estação da CPTM ali, com Da estação movimento Osasco. muito grande da estação Osasco. Da Aliás, CPTM, o dia já havia começado com uma trombada de trens, né, Capriotti? Sim, já com uma outra ocorrência bem séria, não é, Zaidan? O dia não começou legal aí com a linha do metrô lá com aquele choque das duas composições e agora mais essa queda aí. Aliás, da estrutura alguém do shopping sabe, já center. esclareceram o que aconteceu ali, não? Com aqueles Ainda trens, não, ainda não, Zaidan. Até agora o que estão dizendo é que estão analisando também imagens e os áudios, né, da torre de controle, da cabine de controle com a central de operações para entender quem errou, o que houve de erro ali, porque pelo que a gente entendeu até agora, esses 2 trens não deviam estar nos mesmos trilhos, mas acabou que estavam. Não devia. No sentido contrário um do outro, né? É o óbvio, mas... Mas não teve E- ferido, não, né? Não teve. Levemente. Um operador ficou com um ferimento no ombro, mas coisa leve. Como o choque aconteceu antes da abertura comercial das estações da linha Prata, Zaidan, era o momento em que ainda é feita ali a vistoria, a manutenção, mas um trem bateu de frente para o outro lá em cima, não é? Imagine alto se aquilo, tivesse já em operação ou se o choque tivesse sido um pouquinho mais forte, teria sido uma tragédia. Claro, claro. O Poderia uma composição despencada ali, né?